Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Não quero dar um testemunho, mas escrever uma poesia e dizer que Deus é lindo. Meu casamento foi restaurado. Deus é tão maravilhoso que não tenho palavras para engrandecê-lo por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Errar é humano, mas reconhecer os erros, correr atrás do tempo perdido para recuperar sua família é um gesto sublime. Foi isso que fez o nosso irmão Bruno. Ele percebeu o quanto errou com sua esposa e seu filho. Pediu misericórdia a Deus, lutou bravamente para ter sua família de volta. Seu testemunho realmente é uma poesia de amor. Bruno, não tenho palavras para descrever a minha alegria por ver sua família unida novamente. A ansiedade, sem dúvidas, foi sua maior prova. Quando você venceu esta barreira, o resto foi fácil, porque Deus estava o tempo todo do seu lado. Seja o varão que cuida do seu lar e da sua família. Não se aparte jamais do Senhor e creia que o melhor ainda está por vir. Deus te abençoe. Não quero dar um testemunho, mas talvez iniciar com uma poesia, dizer o quanto este Deus é maravilhoso e quanto Ele é lindo. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, me fez cantar do outro lado, como diz Elaine Martins. Servi-lo não apenas pelo que ele te dá, mas sim pelo que ele é. Buscar uma restauração de um casamento não é fácil, ainda mais quando você passa por isso 2 vezes e entende que na primeira vez você buscou e talvez não tenha aprendido o propósito de Deus. Tudo começou em setembro de 2015, quando minha esposa me deixou de uma hora para outra. Meu mundo caiu. Fiquei sem chão e incrédulo diante daquela situação. Orei, busquei e, mediante a minha fidelidade e obediência a Deus, Ele me concedeu a vitória, restaurando meu casamento 3 meses depois. Entrei em êxtase de tanta felicidade e acabei esfriando na fé. Quando passados 2 anos, dia 6 de novembro de 2017, me encontro na mesma situação de 2015. Novamente, minha esposa começa a dormir em quartos separados e depois abandona o lar. Levo meu filho e diz não me amar mais, além de falar que não tinha mais volta. O problema nunca foi minha esposa, nunca foram as atitudes dela, mas sim as minhas atitudes, o meu ser, o meu eu. Um homem que nunca tinha sido sacerdote em casa, um homem que era mais um bebezão, que às vezes tratava minha esposa como mãe e não como esposa. Bateu aquele arrependimento da minha parte por ter destruído um lar sem saber o que Deus queria comigo, mas ao mesmo tempo entender que eu tinha errado novamente e que eu precisava realmente me converter e render aos pés do Senhor. Descobri nesses 4 meses de deserto que eu precisava de uma mudança radical em meus comportamentos, que eu deveria me entregar definitivamente nos braços de Jesus, que eu deveria abandonar a velha prática e que somente Jesus poderia transformar minha vida e restaurar meu casamento. No início eu não conseguia focar em Cristo e deixava assim a obsessão pela minha esposa dominar o meu coração e os meus pensamentos. Andava pela rua chorando, procurando um rumo, não queria falar toda hora com os pastores, missionários, entre outras pessoas para sentir um consolo. Na verdade, eu deveria era falar com o Senhor e não buscar as pessoas. O tempo ia passando e eu não via nada. Minha esposa cada vez mais fria comigo, me ignorava, era distante. Mas eu sabia que o problema não era ela, e sim a minha postura e posicionamento perante o Senhor. Um dos momentos mais difíceis foi o final do ano, onde meu aniversário estava se aproximando, 23 de dezembro. E logo vinha Natal e Ano Novo, eu sempre na esperança de virar o ano com a bênção de Deus. Porém, eu não conseguia tirar o foco do problema e colocar aos pés da cruz. No dia 23 de dezembro fui comemorar meu aniversário na igreja, enquanto eu achava que minha esposa iria me mandar uma mensagem me convidando para sair. Ela apenas me enviou uma mensagem fria e simples. Aquilo para mim foi uma facada no meio da alma. Chegando dia 24 de dezembro, dia em que as famílias se reúnem para comemorar o Natal, lá estava eu orando e pedindo força a Deus para suportar mais esta data. Pela graça do Senhor eu senti paz e passei a minha ceia de Natal comendo sanduíche em casa. O ano estava se findando e eu não via nada, absolutamente nada acontecer.
e eu só percebia que meu foco ainda estava na minha esposa. No final do ano, minha esposa sofreu um acidente de carro e eu achava que ali poderia ser o início da restauração. Eu estava tão focada em meu casamento que tudo o que acontecia eu já achava que seria naquele momento que eu chegaria ao fim do meu deserto. No dia do acidente, ela me ligou chorando e dizendo o que tinha acontecido. Graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas o carro ficou destruído. As suas lágrimas duraram apenas 2 dias. E apesar dela ter percebido que aquele foi o livramento de Deus, ela continuou fria e sem nenhuma demonstração de que voltaria para casa. Na virada do ano, talvez um dos dias que eu mais senti paz, por incrível que pareça, ali eu estava de fato começando a entregar totalmente meu casamento para o Senhor e virei o ano na presença de Deus e com uma imensa dificuldade financeira. Um louvor que marcou muito a virada do ano e que também me faz lembrar todo esse processo é a canção Lindo, Lindo, Lindo És. Ali eu comecei a entender que eu tinha que louvar e adorar mais a Deus, coisa que não fazia muito por estar focado no problema. Ano novo, esperança nova. Comecei a buscar de forma diferente e pedir desesperadamente para que Deus pudesse entrar na minha vida e fazer com que Ele fosse o primeiro em meu coração. Coisa que eu não havia conseguido e até o momento, não havia conseguido até o presente momento. Me apeguei cada vez mais em versículos, como Mateus 21, 22. Tudo que pedirem na oração, crendo, recebereis. Mateus 17, 20. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso realmente era o que me faltava ainda, fé. Eu tinha uma fé aparente, era religioso, julgava as pessoas e confiava na força do braço. Cheguei a relatar em um grupo de WhatsApp de restauração de casamentos que eu ofereci dinheiro, roupa e até carro para minha esposa voltar comigo e ela não aceitou. Quando eu tirei a minha mão, usei a fé e coloquei o Senhor em primeiro lugar em minha vida. As coisas começaram a mudar. Subi ao monte e fui sincera com Deus. Fiquei uma tarde toda lá e perguntei a Deus: o que o Senhor quer comigo, Pai? Ele simplesmente falou de uma forma maravilhosa em meu coração, que simplesmente eu deveria colocá-lo em primeiro lugar. E o resto Ele faria. Deus ali começou a operar primeiro em mim, me tornando uma pessoa mais calma, menos desesperada, mais paciente e me mostrando o valor da família. Voltando um pouco ao final de 2017, Natal, Ano Novo, tudo isso me fez ver o mais importante na minha vida era a minha família, e não o futebol e as outras coisas. Futebol este que me fazia chegar de madrugada, me fazia ocupar o final de semana todo, e deixar minha família à espera de um passeio que não acontecia. Abandonei a idolatria por este esporte que me carregava há anos. Abandonei práticas como pornografia, mentiras, julgamentos, impaciência, egoísmo, arrogância, prepotência, grosseria, entre outros. Jesus me mostrou o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. O quanto sujo e podre eu era. Aprendi a confiar em Deus e que Ele não era homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma de suas promessas. Aprendi que assim como em Efésios 5, devemos amar nossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Aprendi que em Salmo 126 é a mais pura verdade no que se diz que quando semeamos em lágrimas, com cânticos de júbilo cegaremos. No início de 2018, quando eu achava que tudo estava melhorando, minha esposa chega em meu apartamento com um caminhão para pegar alguns móveis. O engraçado é que ao invés de ficar triste, eu estava tão bem com Jesus que senti uma paz tremenda. E no mesmo dia ela me deu um beijo. Estranho, né? Tive os olhos da fé e falei: o mesmo caminhão que está levando esses móveis será o mesmo que trará de volta. Veio uma amiga dela com ela e disse: estou impressionado com ele, não falou nada, mas deve ser porque ele sabe que em breve você vai voltar. Até a amiga dela, que não fazia parte da igreja, percebia e sentia que Deus iria fazer. No dia seguinte, minha esposa voltou aqui e namoramos. Confesso, fiquei confuso, pois um dia antes
ela teria vindo aqui para buscar os móveis. É assim que o inimigo trabalha, amados. Ele tenta trabalhar em nossa mente, causando confusão. Novamente, amados, quando eu pensava que meu casamento seria restaurado, minha esposa fica distante novamente e chega a falar em divórcio. Confesso que aquilo a princípio me deixou confuso e triste, porque dias antes ela teria vindo em casa, visto uma mudança e dias depois ela marca a data do divórcio. É assim, quando pensamos que é o fim, quando não tem mais jeito para as forças humanas, o poder de Deus começa a entrar em cena. O inimigo causava uma confusão em minha mente e na mente dela. Tinha dias que ela se aproximava, outros ela se afastava. Dias que ela ficava carinhosa, outros ela falava em divórcio. Até que, devido a jejum, oração, consagração no monte, campanha, Deus começou a virar a situação. Minha esposa começou uma aproximação assustadora. Foi chegando, e quando eu vi, ela já estava dentro de casa para a honra e glória do Senhor. Confesso que talvez não fosse como eu imaginava, que ela viria chorando, pedindo perdão, mas Deus trabalha da forma que Ele quer. Esta aproximação foi no de repente de Deus, e as coisas foram mudando rapidamente. Já encomendamos as novas alianças, estamos indo à igreja e Deus tem trabalhado dia após dia. A cada dia fazemos planos onde vamos morar, para onde vamos viajar, entre outras coisas. Em diversas vezes eu paro, olho para trás e vejo quanto Ele é lindo, lindo, lindo és. Porque após dias sombrosos, tempestades, que eu achava que não iam passar, o sol veio e a alegria veio ao amanhecer. Quero deixar aos irmãos que lutam pela sua família, por mais difícil que estejam, não desistam. Não tentem comparar minha história com a sua. Deus age de forma diferente na vida de cada um. Mas uma coisa é certa e garantida: se você se entregar 100% a Ele, Ele vai fazer a obra na sua família. Não existe segredo, mas orar, jejuar, se entregar de fato a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, não ficar indo atrás do seu cônjuge e, ao invés disso, perseguir o Senhor, fará com que Deus possa ver que você confia 100% nele e então Ele poderá começar a agir em sua vida. Quero fazer alguns agradecimentos especiais a pessoas que estiveram comigo, que lutaram comigo, que oraram comigo, e que este testemunho possa chegar em todos os lugares do Brasil e do mundo. Quero agradecer primeiramente a Deus pela linda obra que Ele fez em minha vida. Livros que fizeram a diferença, como Deus pode e vai restaurar seu casamento, e Homem Sábio. O testemunho do Bruno foi publicado num blog, e eu gravei para poder compartilhar com vocês. Só que depois eu consegui fazer contato diretamente com ele e ele mandou o testemunho dele especialmente para o Ministério Prova de Fogo. Então ouça a seguir o testemunho narrado pelo próprio Bruno. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos que tiverem a oportunidade de estar ouvindo esse áudio, né? Eu venho aqui testemunhar a grandeza de Deus na minha vida. Em 2012 eu me casei, né? Em 2015, 3 anos após, eu me separei e ali começou uma jornada na minha vida de questionamentos, de dúvidas, de perguntas, o porquê que eu estava passando por aquilo. Quando a minha esposa saiu de casa em 2015, ela saiu porque eu era envolvido com um mal que hoje assola muitos homens, assola muitas mulheres também, mas principalmente homens, que é a pornografia. Eu era muito envolvido com pornografia, com conversas com mulheres na internet, eu era muito envolvido com situações que me fizessem dar conotação a tudo no sentido sexual. Então isso foi fazendo com que a minha esposa fosse se esfriando e saiu de casa depois de 3 anos de casados, né? Eu morava em uma cidade, ela veio para a cidade da mãe dela e aí ficamos 3 meses separados. Nesse período eu busquei ao Senhor, orava, jejuava, né? E via a mão de Deus agir, não só em mim, mas no meu casamento. Ela levou nosso filho, que na época tinha 3 anos, né? Quase 3 anos de idade, que assim que a gente casou, a gente teve filho.
E eu senti muito isso. Então, depois de 3 meses, ela voltou. Só que quando ela voltou, eu estava muito religioso. Eu achei que eu já tinha virado santo, né? E achei que eu tivesse já pronto para enfrentar essa restauração, quando na verdade eu achei que eu não precisava mais orar tanto, buscar tanto. E isso é um alerta que a gente dá para você que busca pela restauração. Quando o seu cônjuge volta, gente, aí é o momento que mais você precisa orar, porque a sua rotina vai mudar, os seus hábitos vão mudar, você vai voltar a ter uma vida a dois novamente, porque você estava acostumado a morar sozinho. Então, talvez você pense, eu vou orar menos, como é que eu faço para orar? Eu vou para o banheiro, eu vou para o quarto. Você não pode diminuir a intensidade das orações, não a quantidade, porque o inimigo ele fica furioso com a restauração de casamento. Então foi aí que eu relaxei, comecei um tempo bem, depois que a gente voltou, e aí eu relaxei, esfriei, começamos aí na igreja só por ir, né? Voltei algumas vezes a dar uma recaída com relação à pornografia, e deixei de ser sacerdote em casa. Minha esposa estava fazendo papel de homem, de sacerdote, e eu acordava meio-dia e ficava sentado no sofá esperando cair do céu dinheiro, esperando cair do céu provisão. E ela cansou disso. E aí começou mais uma vez o drama, né? No meio do ano de 2017, 2 anos após a restauração, ela queria sair de casa, e eu com argumentos eu a convenci a ficar. Porém, em novembro, dia 6 de novembro, ela saiu. Ela não conseguiu ficar, entendeu? E eu falei, gente, por que de novo acontecendo isso, né? Bom, ao invés de eu jogar a culpa na minha esposa, de culpá-la, eu vi que o problema era eu. Realmente eu entendi que o problema era eu. E lá estava eu no deserto novamente. Deus me colocou, me permitiu que eu entrasse no deserto novamente, por conta da minha desobediência e por conta da minha arrogância espiritual. Eu fiquei ali quase em depressão, né, no começo, chorava na rua, não aguentava ficar no meu apartamento, eu tinha que sair para a rua e chorava e ligava para todo mundo, desespero total. Eu não conseguia colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu estava idolatrando, obcecado na minha esposa, tentei dar carro, dinheiro para ela voltar, ela não quis. Quanto mais eu ia atrás da minha esposa, mais ela se afastava de mim. Até que um dia, né, meu aniversário foi 23 de dezembro, teve o Natal e o Ano Novo, foram dias terríveis para mim, mas quando entrou o ano eu decidi, eu falei, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. E muita gente pergunta como fazer isso. Eu não acho fácil, mas se você tem que pagar um preço muito alto para colocar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a subir no monte, comecei a buscar mais, jejuar e orar mais, mas eu não jejuava tanto pelo casamento, e sim pela minha restauração pessoal. E quando eu comecei a colocar, quando eu conseguia colocar Deus em primeiro lugar, foi de fato ali que Deus começou a falar comigo. Eu lembro que um dia eu ia tomar banho, eu olhei para o shampoo, né, que eu ia passar no cabelo, e estava escrito bem grande, restauração. Todo shampoo tá escrito restauração, mas esse shampoo é o que eu conto do testemunho. Ele falou comigo de uma forma diferente, restauração. Deus falou comigo através de um shampoo. Então, para a honra e glória do Senhor, né, depois que virou o ano, eu conseguia colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, minha esposa veio aqui em casa, buscou os móveis, né? Eu não fiquei em desespero, porque o Senhor já estava em primeiro lugar na minha vida. No outro dia ela veio, a gente namorou bastante e ela começou a se aproximar. Porém, quando eu ia atrás, ela se afastava. E quando eu tirei a mão e deixei Deus agir, ela começou a se aproximar. E hoje, para a honra e glória, o meu casamento está restaurado, meu filho em casa, minha esposa em casa, nós abençoados, nossa família abençoada. Que esse testemunho sirva de lição para você. Coloque Deus em primeiro lugar, porque enquanto você estiver colocando o seu cônjuge no lugar que tem que estar Deus, que tem que estar Cristo, o seu cônjuge não vai voltar com você. E a partir do momento que você colocar o Senhor em primeiro lugar, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, não só no seu casamento, mas em toda a sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, irmão. Fiquem na paz. Amém?